Em relação aos eventos do dia 8 de janeiro, nós temos ainda dezenas de mandados de prisão em aberto, ou seja, mandados de prisão que a qualquer momento serão cumpridos, que estão em diligência policial, entre os quais este. Nós temos esse mandado de prisão já expedido em relação a este senhor, como também a outros, tanto cidadãos, cidadãs que participaram daquele itinerário criminoso. Isto não tem data para parar, ou seja, amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã vão entrar sempre novos pedidos de prisão. Por quê? Porque as prisões em flagrante já foram efetuadas no tempo em que era possível. Hoje, nós temos duas possibilidades de prisão, as prisões temporárias e as prisões preventivas. E a configuração das situações ensejadoras desses pedidos de prisão, que são formulados ao ministro Alexandre de Moraes, depende da continuidade das investigações, que hoje giram em torno de provas periciais, que estão sendo analisadas, ou seja, por exemplo, digitais, celulares apreendidos. Então, tudo isso está sendo periciado. Nós temos documentos apreendidos nas várias buscas e apreensões que foram determinadas pelo Poder Judiciário. Nós temos depoimentos de pessoas que estão prestando depoimento na esfera policial. E nós temos também imagens que estão sendo analisadas permanentemente das câmeras do Supremo, do Congresso, do Palácio do Planalto. Então, este acervo probatório está sob, hoje, análise de vários delegados de polícia e, claro, que as diligências investigatórias cabíveis serão tomadas permanentemente. Então, Juliana, se alguém perguntar, quando cessarão os pedidos de prisão? Provavelmente, ao longo do ano de 2023 inteiro, nós teremos pedidos de prisão relativos a esses fatos do dia 8 de janeiro, com o avançar das investigações. Simultaneamente, nós temos o início das ações penais, ou seja, as ações criminais que cabem ao Ministério Público. Com certeza, nas próximas semanas, já teremos centenas de ações penais sendo propostas em várias instâncias do Poder Judiciário para que haja aí sim a punição definitiva. Nós temos finalmente a esfera civil, ou seja, as ações de indenização, as ações que estão a cargo da Advocacia Geral da União e que ela busca a reparação dos danos causados. Então, provavelmente, nós teremos eventos processuais, eventos jurídicos relativos a essa investigação pelos próximos meses. Em relação à sua outra pergunta, sobre agentes públicos, sim. Nós, inclusive, no ofício que enviei ao doutor Andrei, eu aludo especialmente à ação ou omissão de agentes públicos. E aqui eu me refiro de agentes públicos de vários níveis. Por quê? Porque nós tivemos, primeiro, o estímulo a garimpo ilegal na Amazônia brasileira. Nós tivemos, inclusive, visita do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, a um garimpo ilegal, a um garimpo que não tinha ainda condições de regularidade, segundo se anuncia. É claro que a Polícia Federal vai investigar isto, mas houve a notícia, num veículo de imprensa, quanto à ocorrência desta visita. Este fato está elencado ali. Como houve também a ideia de minimizar crimes ambientais e também negar socorro sanitário a essas populações. Eu elenco no ofício, Lorena já encaminhou o ofício? O ofício já deve estar disponibilizado e no ofício as senhoras e os senhores vão verificar que eu elenco várias denúncias, inclusive de não acolhimento ou não processamento adequado de denúncias que foram feitas e, portanto, nós temos ali, sim, objetivamente a possibilidade concreta da investigação se referir a agentes públicos federais de todos os níveis. E aí é importante frisar que não há zonas de imunidade. Não há zonas de perseguição, também não há zonas de imunidade. Até onde a investigação vai, não nos cabe definir, apenas elencar fatos. Eu não determino investigação de pessoas, eu determino investigação de fatos. Agora, essa determinação foi feita, os fatos estão no ofício, e claro que aí sim cabe à Polícia Federal investigar pessoas e individualizar condutas, mas infelizmente há fundadas razões para investigar ex-agentes públicos
que, infelizmente, não cumpriram suas obrigações e levaram àquela situação terrível e que deve constranger todo o povo brasileiro pela gravidade ali posta. Podem ser investigados, podem, ex-dirigentes da saúde indígena, podem ser investigados aqueles que se omitiram no que se refere ao garimpo ilegal, podem ser investigados agentes públicos de alto escalão que estimularam o garimpo ilegal na Amazônia brasileira, podem ser investigados ex-ministros, ex-presidentes de órgão, como a FUNAI e outros, que não cumpriram suas obrigações em relação aos povos indígenas. Como tese, sim, é possível que todos esses sejam investigados. Repito, o que define isso é a condução da Polícia Federal, porque não me cabe, no ofício instaurador de um inquérito, definir individualmente responsabilidades. Mas os fatos ali mostram que houve, sim, de modo inequívoco, indícios da participação por ação ou omissão de agentes públicos, inclusive da alta administração federal. A segurança pública do Distrito Federal está sob intervenção federal até o dia 31 de janeiro. No dia 1º de fevereiro, nós temos 2 eventos, a abertura do ano judiciário no Supremo Tribunal Federal e a abertura do ano legislativo, da legislatura e a posse dos novos senadores e deputados. Então, nós estamos, com isso, mantendo a Força Nacional à disposição do interventor federal. Hoje mesmo eu tive uma reunião com a senhora governadora Celina Leão, aqui no Ministério, e também com o interventor federal, exatamente para mostrar que nós temos essa possibilidade, porque lembro a todos e todas que o uso da Força Nacional depende das autoridades locais. Nós colocamos à disposição. Nesse caso, eu informei a senhora governadora e ao senhor interventor federal que a Força Nacional está à disposição, sobretudo levando em conta esses eventos programados para o dia 1º de fevereiro. Não há nenhuma indicação objetiva da repetição desses atos, a não ser cards na internet. Faço questão de lembrar que o terrorismo é também psicológico, ele visa exatamente impor medo, mas não há, nesse momento, nenhuma movimentação objetiva. Na verdade, a prorrogação da Força Nacional está muito associada a esses eventos no Supremo e no Congresso Nacional no dia 1º de fevereiro. A senhora governadora Celina Leão, obviamente, a estas alturas, vai agilizar a indicação do novo secretário ou nova secretária de Segurança do Distrito Federal, e nos próximos dias nós vamos passar uma transição em que o interventor federal, Ricardo Capelli, vai, com este novo secretário ou nova secretária, já cuidar do planejamento do dia 1º de fevereiro, e aí cessará a nossa missão à frente da segurança pública do Distrito Federal. E alguém poderia perguntar, por quê? Porque a Constituição, no artigo 34, quando fixa as balizas da intervenção federal, diz que ela, neste caso, se refere a por termo, ou seja, finalizar grave comprometimento da ordem pública. Nós consideramos que, neste momento, já há uma situação segura para que o Distrito Federal assuma o seu papel, assuma os seus deveres, porque, inclusive, nós sabemos que esses deveres distritais são custeados pela União. Quer dizer, há um fundo constitucional que custeia a segurança distrital. Então, nós consideramos que o 8 de janeiro deve continuar a repercutir na esfera política, claro, na esfera judicial, mas no que se refere à intervenção federal na segurança pública, eu diria que com essa reunião com a governadora Celina Leão, hoje nós começamos uma espécie de transição para que o Distrito Federal assuma as suas obrigações, os seus deveres no que se refere à segurança pública. Nós tivemos, na noite do dia 8, obviamente, momentos de muita tensão, uma vez que houve um evento inédito na vida brasileira, em que vândalos, terroristas, criminosos em geral, assaltaram as sedes dos 3 poderes. Me cabia, naquele momento, como a autoridade federal presente fisicamente aqui no Ministério, adotar providências emergenciais, entre as quais aquilo que o Código de Processo Penal define como as condições da prisão em flagrante. Embora eu não seja autoridade do Poder Judiciário, mas o Código de Processo Penal diz que qualquer agente público pode, diante de um flagrante, pode e deve determinar a prisão. Foi isso que eu fiz. Em relação a todas as pessoas que estavam nos prédios públicos, que estavam praticando os atos de invasão, de depredação,
e isso se estendeu naturalmente àqueles que foram buscar fuga exatamente no acampamento que se encontrava indevidamente no setor militar urbano. Quando da execução dessa medida, já era noite bem avançada, creio que depois das 22 horas, acredito eu, se a minha memória não falha, porque eu estava aqui, depois fui ao Palácio Planalto, foi quando houve essa fuga dessas pessoas no setor militar urbano. E, de fato, eu, o ministro Rui e o ministro Múcio fomos até lá para executar a medida da prisão em flagrante que eu havia determinado, e houve uma reunião em que o então comandante do Exército Brasileiro fixou os parâmetros pelos quais ele concordava com a execução da medida, sobretudo no que se refere ao horário. Ele ponderava que naquele horário haveria um risco às pessoas e às instalações militares, e de fato houve essa reunião alongada que resultou numa espécie de entendimento que a medida seria executada, como de fato foi, mas na manhã do dia seguinte, na manhã do dia 9, e não na noite do dia 8. Então, este foi o episódio, se circunscreveu, portanto, não ao não cumprimento da prisão, mas sim o momento em que essa prisão seria executada. De fato, ela foi executada na manhã do dia 9. Eu creio que essa substituição à frente do comando do Exército Brasileiro põe um ponto final nesse tema relativo ao dia 8 de janeiro, no que se refere à relação entre as instituições militares e as instituições civis. Acredito que a tendência, portanto, é de normalização desse relacionamento, o que é muito bom para o Brasil, porque precisamos trabalhar unidos em favor da nossa nação, precisamos trabalhar, produzir, ter paz social, e acho que esse diálogo entre as instituições militares e instituições civis vai, doravante, fluir em condições boas. É o que, particularmente, no que se refere ao Ministério da Justiça, nós desejamos. Tenho certeza que esse também é o desejo do ministro Múcio. Em relação aos Yanomamis, quais foram os fatores ensejadores daquela crise? Eu, acompanhando o presidente Lula, ouvi depoimentos de vários líderes indígenas que lá estavam na reunião, e todos apontam o garimpo ilegal como ensejador, em larga medida, desta situação gravíssima de violação de direitos humanos. Eles dizem que o garimpo ilegal é devastador, que o garimpo ilegal constrange os indígenas, polui os rios e, por conseguinte, nega acesso a fontes de alimentos. Eles referem também ao fato de haver uma retração da presença das ações de saúde. Então, aparentemente, nós temos uma conjugação perversa de dois vetores. O primeiro, o garimpo ilegal dificultando acesso aos recursos naturais imprescindíveis à vida dos povos originários, e, por outro lado, a diminuição da oferta de serviços de saúde, e aí lembrando que serviços de saúde devem ser desenvolvidos, inclusive nas aldeias, porque não há estrada. Então, o transporte dos pacientes é aéreo, no mais das vezes, quando, por exemplo, há necessidade de transporte à Boa Vista. Então, isto é feito por intermédio da ação da Força Aérea Brasileira, da FAB. Então, eles narram que houve uma diminuição desses serviços de saúde. E o resultado mostra que, efetivamente, isto houve. Então, isto ocorreu. Então, é preciso, na esfera policial, investigar se alguém mandou, ou seja, se foi algo doloso, se foi algo intencional, se foi uma ação ou omissão dolosa, ou se foi puramente negligência, o que também configura crime, uma vez que nós temos crimes ditos dolosos, crimes intencionais, nós temos crimes culposos, que são aqueles crimes cometidos por negligência, imperícia e imprudência. Então, isso que o inquérito policial vai definir. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de afirmar, nenhuma dúvida, com a experiência de 33 anos de atuação profissional, que nós estamos, infelizmente, diante de uma situação humanitária deletéria, nociva, que nasce, tal situação humanitária, da perpetração de crimes em série ao longo dos anos.